Olá, você está no canal A Dieta do Cordeiro. E eu sou Marina Mafrelian Conruian, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções, que aqui está sendo transformado num audiobook, porque todos os dias eu compartilho a leitura de um capítulo. O livro tem, na verdade, 260 capítulos que eu chamo de porções, né? Dividido em 5 partes, que eu chamo de pratos especiais, porque ele acabou virando assim, né? Um discipulado numa forma de uma dieta, por isso que tem toda essa linguagem gastronômica aí de um cardápio espiritual para nossa alimentação, nosso fortalecimento espiritual com Deus. É um livro baseado nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a vida de Jesus. Então, as 5 partes foram divididas entre o que Jesus fez, os seus milagres, suas obras. Foi a primeira parte, já foram gravadas 52 vídeos, né, dessa primeira parte. A segunda parte também já foram mais 52 vídeos sobre o que ele falou, os seus ensinos, suas parábolas, seus sermões. A terceira parte nós terminamos ontem, que foi com os atributos de Jesus, né? Quem Jesus é. Então foram também 52 títulos de Jesus. E hoje nós estamos, né, praticamente começando hoje, porque ontem foi uma introdução, na verdade, eu falei ontem, mas foi a introdução da 4ª parte, né? Que nós hoje começamos então o que Jesus deu. Vão ser 52 virtudes, né? O legado que Jesus nos deixou, as coisas preciosas, os recursos que ele nos deu na sua riquíssima herança, né? Que nós estamos aí vendo a parte que nos cabe nesse testamento, para também tomar posse. E terminando essa 4ª parte, vai vir a última parte, que vai ser uma mescla de tudo isso, porque então eu fiz um levantamento de todas as passagens dos 4 evangelhos e as que faltaram, que ainda não haviam sido comentadas, estudadas nas 4 primeiras partes, eu incluí nessa 5ª parte. Então, a coleção toda tem uma cobertura completa de todos os ensinamentos, né, de Jesus. Então, é muito bom. O propósito dessa dieta tem como alvo o modelo, top model, Jesus. Se você quer ter os pesos, as medidas, a estatura perfeita de Cristo, é com essa dieta que a gente vai vendo tudo que ele fez para também fazer, não só o que ele fez, mas obras ainda maiores, tudo que ele falou para a gente aprender e também poder ensinar, e ensinando também viver, tudo que ele é, porque quanto mais nós conhecemos quem ele é, nós vamos reconhecendo quem também nós somos nele. E nada disso foi, né, sem os recursos para que a gente faça, fale e seja como ele. Ele nos deu virtudes, poder, sabedoria, a fé, que é o tema de hoje, né? Ele nos deu todas as virtudes, todas as coisas que nos conduzem para essa vida semelhante a ele. Então, vamos hoje dar prosseguimento. Você é muito bem-vindo aqui à mesa com o Cordeiro, né, para esse banquete. E todos os dias, então, está convidado a continuar, a convidar outras pessoas, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com outras pessoas que você sabe que vão gostar desse alimento sólido aí, né, saboroso, nutritivo. E vai dando seu like, vai comentando o que você está achando, né? E vamos prosseguindo. Então, no de hoje sobre fé, eu fiquei perguntando por onde começar e qual seria a primeira virtude da lista dos 52 capítulos, né? Tirando um que foi ontem a introdução. E logo o Espírito Santo me fez lembrar de 1 Coríntios 13:13, que traz a fé como a primeira a se permanecer, né? Lá está escrito assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor.
Sim, a menor das palavrinhas, pequena como um grão de mostarda, mas poderosa a ponto de remover montanhas, é uma grande virtude a ser manifestada, porque sem fé é impossível agradar a Deus, já diz em Hebreus 11:6, né? E embora a fé seja algo abstrato que não se mede, Jesus viu a fé, né? Mateus 9:2 tem uma expressão que fala: Jesus vendo a fé deles e vê a nossa também. Quando ele vê, ele pode calcular a medida, se é pequena fé ou grande fé, se é muita fé ou pouca fé. Isso nos leva a entender que existe uma medida de fé que Deus repartiu a cada um, conforme Romanos 12:3. E que essa medida pode e deve crescer à medida que o corpo cresce também. Paulo, apóstolo, tinha esta esperança de que, crescendo a nossa fé, seríamos abundantemente engrandecidos entre eles. 2 Coríntios 10:15 diz isso. Por isso, ele podia dar graças a Deus por vocês, né, nas palavras dele, que como é justo, porque a fé de vocês cresce muitíssimo. Ele disse para os Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 1:3. E este é então o nosso primeiro propósito, não só crescer na fé, mas combatendo o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé. 2 Timóteo 4:7. E assim, continuando agora em 1 Timóteo 1:19, conservando a fé, a boa consciência, não naufragaremos na fé. Ora, na verdade, a importância da fé talvez esteja mais exposta na famosa declaração de que o justo viverá pela fé, proferida por Abacuque 2:4 e várias vezes repetida no Novo Testamento. Passe pelo menos toda esta semana pensando o que significa viver pela fé, ser salvo pela fé, ser curado e liberto pela fé. Ou seja, a fé é o portal para o cumprimento de toda a palavra de Deus e todo o plano e propósito divino nas nossas vidas. Tudo é pela fé. Mas os mais difíceis e impossíveis, até mesmo, né, os mais difíceis e impossíveis, acontece porque tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Mesmo os invisíveis e inimagináveis, por quê? Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. E bem agora se faz pertinente a definição mais clássica da fé que todos nós conhecemos em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O mesmo texto me pareceu melhor traduzido na versão NVT. Lá diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Não vemos com os olhos do corpo físico, mas com os olhos espirituais do corpo de Cristo, podemos ter a mais nítida e perfeita visão de fé que nos revela o reino de Deus, muito mais real que o mundo natural e concreto que apalpamos no dia a dia. Outra razão para eu colocar a fé em primeiro lugar é que, somente por meio dela, será possível vivenciar todas as demais que se seguirão diariamente. Inclusive, tudo o mais que já vimos anualmente, né, nos capítulos anteriores, é por fé. Sem fé, jamais acreditaríamos nos milagres, sinais e maravilhas que Jesus fez, né? E nós aprendemos, vimos aqui na primeira parte. Bem como, sem fé, jamais faríamos nós as mesmas obras e ainda maiores. Sem fé, jamais acreditaríamos nas palavras que Jesus falou, que foi na segunda parte, bem como é pela fé que elas se cumprem na nossa vida.
Sem fé também jamais acreditaríamos que Jesus é quem realmente é, bem como somente pela fé é que podemos nos ver à sua imagem e semelhança, sendo participantes da sua mesma natureza divina, como vimos no terceiro módulo que acabou. Sem fé, jamais acreditaríamos no que Jesus deu, que é o que estamos vendo agora, que ele nos deu gratuitamente a nós e que nos apossamos de tudo só mesmo por meio da fé. O autor aos Hebreus confirma esta verdade pela seguinte argumentação. Hebreus 4:2 diz assim: Pois as obras, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Já pensou constatar que todas as mensagens que ouvimos de nada nos valeu? Sim, é só não acreditarmos. É só não acrescentarmos a fé que a palavra não terá efeito nenhum, permanecerá a letra morta, discurso em vão. Tem que ser acompanhada por fé. Mas, em nome de Jesus, isso não pode mais acontecer. É mandamento do próprio Senhor Jesus que disse-lhes: tende fé em Deus, em Marcos 11:22. E se quisermos ainda, podemos pedir como os discípulos, em Lucas 17:5. Acrescenta-nos a fé. Lembre-se, Jesus deu já a cada um de nós uma medida de fé. Cabe nós agora aperfeiçoá-la pelas obras, as quais provarão que nossa fé é viva e não morta, conforme Tiago 2:22. Seguindo assim o exemplo de Jesus quando disse: Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Perdão. Isso está em João 14:11. Jesus não só falou, como ele disse, pelo que eu digo, mas também ele fez, quando falou por causa das obras. Então, esse estudo de Tiago 2:22 é muito pertinente sabermos que a fé tem que ter obras, se não tiver, é morta. Outro ensino também de Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouviu? Então você está ouvindo a palavra de Deus. Se quiser também, pode ler a palavra de Deus, né? Esse livro também, o livro físico, está à disposição. E esse eu acho muito importante, muito mais proveitoso também você ter o livro físico. Às vezes, pela forma didática como ele foi escrito, né? As divisórias, as partes de cada um pode dar uma compreensão melhor, né? Então, quer ouvindo, quer lendo, creia por fé. Como Jesus disse para Tomé, o incrédulo, pare de duvidar e creia, em João 20:27, né? Então, eu não sei se você percebeu, mas o capítulo foi totalmente baseado na própria palavra de Deus. Não só nos 4 evangelhos, como tem sido, mas foi cada virtude, ela vai fazer assim meio que uma concordância bíblica, né? Vai pegar vários versículos para desenvolver, transcorrer, refletir sobre a virtude em foco, né? Então, é muito importante ficar atento nas passagens bíblicas. Não vamos falar de nós mesmos, não vamos falar de opiniões pessoais, particulares, mas vamos falar da palavra, em que você receba, ouça, creia e tome posse, né? Peça se for necessário também, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé e exercite a sua fé, né? Por meio das obras. É o desafio, então,
desse dia. Você saber que você tem uma medida de fé que precisa desenvolver, porque tudo é por meio da fé que funciona, né? No reino de Deus, na vida cristã. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Permaneça aí com esses três, e o primeiro dos três foi a fé. A gente vai ver o segundo amanhã, que é a esperança, e o terceiro, que o complemento do versículo diz, né, que o mais importante, o maior desses é o amor. Vamos ver no quarto capítulo, né? Então, fica aí comigo, vamos continuar cada dia uma porçãozinha e completar também essa parte de 52 capítulos, ok? Por hoje é só. Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser.